Profeta Abacuque, Velho Testamento, perto de Sofonias, Miqueias, Malaquias, Oséias, Obadias. Daniel, tudo ali, vai para frente, vai para trás. Em nome de Jesus, amém? Hoje está lendo para não tomar muito tempo. Abacuque 3, capítulo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada, nos currais e não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Pode se aceitar em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Vamos entrar na palavra de Deus. A Bíblia diz pelo profeta, eu vou tentar me segurar aqui que eu fico andando aqui, irmão. Eu só seguro quando eu estou no rio natural, mas depois eu não vou segurar. A Bíblia diz pelo profeta Abacuque. Abacuque aqui ele faz uma oração a Deus. Abacuque aqui agora ele está em tempo de sofrimento. A Bíblia vai dizer que a tribo de Judá, ela perecia muito. Se a gente for ver em 2 Reis, capítulo 24, de verso 8, a tribo de Judá já foi cativa lá. Quem reinava lá era o rei Joaquim. A Bíblia vai dizer que costume de Israel, nosso irmão Fábio, era altos e baixos. Israel não tinha o costume de prevalecer todavia de pé. Israel tinha costume de prevalecer um tempo bom e um tempo ruim, um tempo bom e um tempo ruim. A Bíblia vai dizer pelo profeta Abacuque, que Abacuque agora está dizendo, é uma oração de sofrimento. Já tinha sido cativo. O profeta menor Abacuque, ele vinha profetizando em tempo difícil. Quando Abacuque está profetizando aqui, a Babilônia já tinha tomado Judá. Judá já estava cativo a Babilônia. Quando Abacuque profetizava, Abacuque estava declarando ao Senhor tudo aquilo que podia ser tirado dele, tudo aquilo que podia ser arrancado dele, tudo aquilo que podia correr pelas mãos dele. Mas ele deixou bem claro sobre o altar do Senhor: todavia eu me alegrarei no Senhor, porque ainda que a videira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as malhadas não tenha nada, não produza leite. Ele está dizendo: a minha alegria é no Senhor. Glória a Deus. Abacuque está declarando que tudo que ele podia ter não podia ser o fogo, nem substituir a presença de Deus, porque enquanto muitos tinham se corrompido, o profeta Abacuque, no começo 3, ele já começa a pedir um avivamento ao Senhor. Ele é um profeta que está todo mundo corrompido, mas ainda ele tem combustível para profetizar no meio do vale. Ele está dizendo: aviva a sua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Não deixa Judá cruzado, não deixa Judá derrotado, mas prevaleça a tua promessa, porque Judá um dia foi um povo eleito. Judá é um povo que adorava a Deus, Judá é um povo que buscava a Deus, mas as suas malícias, as suas transgressões, as suas iniquidades fez Judá ser cativo à Babilônia. E muitas vezes a gente é assim na presença de Deus. Israel, a Bíblia vai dizer que 600 anos ele ficou livre. Deus mostra seu braço forte na terra de Gósen. Ele tira Israel da chibata de Faraó. Israel cresce, Israel vem crescendo. E toda vez que a Bíblia vai dizer que o povo era abastecido por Deus, logo o povo conseguia se corromper de novo. A Bíblia vai dizer que Deus levantava outro rei e o povo costumava ir no bem e depois se corrompia de novo. A Bíblia vai dizer que isso, se você ler o livro de Juízes, vai ter muitos altos e baixos. Até tanto que depois o povo queria um rei. Quando o povo queria um rei, o povo levantou Saul. Também não deu muito certo quando levantou Saul. Depois levantou Davi. Depois levantou vários reis e várias fases de
difícil e boa Judá passou sobre a presença de Deus. Mas quando chega no livro do profeta Abacuque, ele diz: eu não aceito mais isso, Senhor. Eu não aceito que Judá se corrompe. Eu não aceito que o teu povo eleito fica cativo na mão da Babilônia. A Bíblia vai dizer que a Babilônia era uma potência muito grande naquela época. Então o povo que era para ser livre, transformado, o povo que era refletir o Espírito de Deus, agora eles eram corrompidos e serviam na Babilônia como os homens cativos sem domínio próprio. Glória a Deus! E assim muitas pessoas no dia de hoje, Deus já levantou, já é livre, já é liberto, já é transformado, mas a desobediência e a falta de muitas vezes confiança em Deus faz ele muitas vezes se prostrar e cair. E muitas vezes ele fica escravo, trazendo hoje a Babilônia como muitos principados, muitas coisas do mal. Ele fica cativo naquilo, ele fica derrotado naquilo, ele fica prostrado perante aquilo. Mas o que eu me alegro no coração, que quando teve Abacuque para levantar, Deus também está levantando tua vida hoje, para dizer para muita pessoa que caiu e se corrompeu, que o povo de Deus não é para cair nem para se corromper, mas é geração eleita, sacerdócio real. E o salmista Davi deixa bem claro: e somos servos do Senhor. Mas tem que manter a fé em alta. Por quê? Porque se a nossa autoestima estiver baixa, a fé também fica baixa, irmão. Aí você vai se frustrar, você vai sobressair, não, você vai ficar prostrado perante o seu problema. Porque o profeta Abacuque, ele não está profetizando em tempo de bonança, ele está profetizando em tempos difíceis. Ele está mostrando: eu quero ser profeta na última geração, eu quero ser profeta onde ninguém mais, aonde ninguém vai, aonde ninguém mais quer. Eu quero ser eleito do Senhor. Glória a Deus. Aí ele pega tudo que ele tinha de principal e ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas dos corrais. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele garante a tua história. Eu creio, Jesus. Quando o profeta Abacuque, ele está deixando bem claro, e o salmista disse, 35, 25 de Salmo, que eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e sua descendência mendigar o pão. Deus está dizendo: o povo que é eleito, o povo que acredita, o povo que está no meu ato, é um povo que ele pode até pensar que está sozinho, mas é um povo que eu vou sustentar, vou capacitar, e vou desde o princípio de pequeno, desde a tua velhice, ele nunca vai ser desamparado, porque as mãos fortes do Senhor vai de encontro para te abençoar, vai de encontro para te avivar, vai de encontro para te dizer que você é capaz e tudo você pode, mas você tem que manter a fé, em mesmo momento da tua vida, tudo difícil. Glórias a Deus. Muito se corrompe, muito se vende, muito se prostra. Mas a Bíblia vai dizer pelo profeta Malaquias que mais uma vez verão a diferença entre o ímpio e o justo, de quem serve a Deus e a quem não serve. A Bíblia vai dizer pelo profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho de vós, e diz o Senhor, é de paz, para dar aquilo que o seu coração deseja. Deus está falando: eu vou arquitetar um projeto para você. Se você prevalecer de pé, se você sair bem, se você prevalecer na retidão, eu vou te dar um processo de novidade de vida. Muitos vão te acusar, muitos vão te apontar, mas quando Deus descer com a palavra do céu, Ele vai dizer: eu sei os pensamentos de vós. Deus está dizendo: o que falam de você não me interessa, o que pensam de você não me interessa, o que disseram de você não me interessa. Deus está dizendo: eu sei o pensamento de vós, e esse pensamento é de paz. Glória a Deus. Pode soltar um pouco aqui, profeta. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer pelo profeta Abacuque. O nome Abacuque, ele vem do aramaico, ele quer dizer abraço. Abacuque está abraçando agora a causa que ninguém mais quer abraçar. Jesus. Porque quando todo mundo se corrompe, o costume de Israel é todo mundo se corromper.
A Bíblia vai dizer que Moisés sobe o monte, Josué fica no meio do caminho. Quando desce Israel, está adorando um bezerro. E muitas vezes é assim. Muitos, quando está na ausência dos profetas, muitos, quando está na ausência do servo de Deus, eles têm costume de adorar qualquer coisa que vem pela frente. A Bíblia vai dizer que Moisés desce no monte e empurra. E aquele povo inteiro, meu irmão, tem alto preço na presença de Deus. Porque Israel foi gerado por Deus para ser nação eleita, povo consagrado, povo ungido de Deus. Muitas vezes a gente tem umas lutas, provação, momento difícil na nossa vida. Mas o que a gente não entende, que esse momento difícil, como o nosso irmão Roberto leu, é a mesma gente que põe dentro dele. A Bíblia vai dizer que Deus mandou o profeta Jonas ir para um lugar. Ele quis tomar costume de outro. Ele quis sobressair o costume de outra área. Ele quis tomar os seus próprios direitos. Ele quis tomar as suas próprias vontades. O caminho para ele não era de morte, era caminho de paz. Mas o caminho de paz gera obediência. Obediência gera fé. A fé gera os milagres de Deus. Mas quando sair da desobediência, entrar no pecado, no erro, pensar que é dono da tua vida, pensar que é dono da tua história, pensar que você faz e acontece, o que vai sobrar para mim e para você é caminho de dor. E esse caminho dói, esse caminho dói, esse caminho é angústia, esse caminho é sofrimento, esse caminho é um fardo pesado. Sabe quando você acorda da sua cama e sente aquele fardo pesado? Pode colocar o joelho no chão, porque alguma coisa já saiu do normal. Por quê? A Bíblia vai dizer: o meu fardo é leve, sou manso e humilde de coração. Quem tem fardo pesado é Satanás. Deus nunca tem fardo leve. Fardo pesado, Deus tem fardo leve. Porque é a prova que você está, e Deus está com você, Ele te garante. Deus! A Bíblia vai dizer que Israel fica 40 anos no deserto. Era prova com Deus. Mas uma prova que tinha maná caindo do céu, água saindo da rocha, uma coluna de sombra e uma coluna de fogo à noite. É assim que nós fazemos. Prova. E nós temos arroz para comer, feijão para comer, um ovo frito, um bife frito, guaraná, irmão. Nós tem água gelada, nós tem cobertor, nós tem terno. Isso é prova. Isso você tem coragem de falar para Deus que é prova? Prova foi o que a pastora passou, perdendo um filho. Nosso irmão Fábio perdeu o irmão, perdeu o pai. Isso é prova. E outros irmãos aqui que teve prova difícil, isso é prova, irmão. Isso é uma prova que não tem cura. Porque a cicatriz está aberta, irmão. E Jó falou: ele feriu, só ele pode curar. Isso é prova. Agora, faltou alguma coisa? Isso é vida, irmão. Mas é ser humano, está na terra. Vai vazar, vai ter dia que vai faltar, vai ter dia que vai sobrar. Mas isso não pode fazer o seu caráter e o meu se corrompido. Israel se corrompe até com figo. Ele disse: o Senhor tirou nós do deserto, coloca aqui, lá de Israel. Lá tinha isso, tinha aquilo, tinha cebola, tinha pepino, tinha tudo. Porque a gente se corrompe muito fácil. O que a gente quer verdadeiramente é só um pretexto para cair. Quantos crentes que nunca teve compromisso com a palavra de Deus? Ele disse: o pastor falou uma palavra doída para mim, me feriu e eu saí da igreja. Nunca teve na igreja, irmão. Porque se você estava na igreja, você tem o suporte do Espírito Santo. A Bíblia diz pelo profeta Ezequiel que eu fiz a tua fonte mais dura do que eu gosto. Quer ouçam, quer deixa de ouvir, mas fale tudo. Quando você é chamado e revestido de Deus, pode ser qualquer um que pregar aqui, você vai entender que a palavra de Deus, ela cura e ela mata. Mas ela tem que ter esse efeito. Por quê? Porque então a gente se perde. E Israel se perdeu por causa disso. Porque além de Israel era corrompido, muitos profetas também se corromperam. A Bíblia vai dizer que Jezabel tinha quantos profetas já do lado dela? 400. Muitos. Quem não se prostrou? Elias. A Bíblia vai dizer que Elias não. E Jezabel falou para ele: amanhã, nesse horário, você vai morrer. Uma coisa que Elias nunca viu foi a morte. Por quê? Porque a ameaça do diabo, ela nunca vai prevalecer sobre a promessa de Deus. O que Satanás quer fazer com a tua vida nunca vai prevalecer. Por quê? Porque as promessas são maiores do que as ofensas. As promessas são maiores do que a calúnia. Lembra de José? Quantas calúnias não fez ele deixar de triunfar? Lembra Davi? Quantas calúnias não fez ele deixar de ser rei? Jefité, Gideão, Elias, Eliseu, Jeremias. Mas quando vem o profeta menor, ele também não aceita. Porque Abacuque está orando e está dizendo bem claro para o Senhor: ouve, Senhor, a tua palavra. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos.
Porque no meio dos anos todo mundo começa bem. É igual na comunidade lá, o primeiro culto, 40 pessoas, visitando todo mundo. Eu quero ver quem prevalece, irmão. Crente é cheio de foba, crente é cheio de emoção. Eu fiquei há 13 anos e 6 meses no pasto, meu irmão, só para me pregar. Estou só 6 meses de pastor. Eu estou aprendendo. Eu vou aprender muito com vocês, com um monte de gente. Mas aqui não. Um monte de gente vai tudo emocionado. Aí pega o morrão para subir o carro, já arrebenta tudo, pega para todo lado. Quem está pegado nas coisas não sobe, irmão. Eu quero ver com o carro que acabou de lavar na terra. O sapato que acabou de comprar. Está que nem Judá, tudo tem uma desculpa, irmão. Hoje eu não vou com a dor na cabeça. Hoje eu não vou porque a dor no pé. Você vive, pastor? Eu fui 16 anos para a igreja com a minha perna costomeliite vazando pus. Sabe o que eu enrolava aqui? Uma faixa. Quando eu abri essa igreja aqui, deu 2 meses no altar. Deus curou, não tem faixa nenhuma aqui. Glória a Deus. Agora puxa o que é osteomielite crônica lá no celular, que você vai ver um monte de bicho que apodrece os ossos. Você é melhor, pastor? Não. Eu já falei. Ou você entra com Deus, ou você vai ficar que nem Judá. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Um ano está bem, um ano está ruim. Uma semana está adorando, a outra está xingando. Uma está em dinheiro, a outra está na falência. Isso é de Deus? Não! É, Jeová. Isso é administração da sua vida financeira. Porque também tem muito crente que ganha 1.000 e gasta 3.000, irmão. Fora do normal. Não tem como com Deus nessa situação. É você. Tem Bíblia para isso, pastor. Tem base. Não gastar o dinheiro naquilo que não é bom. Porque Deus está falando, você vai se enforcar. E o que tem a ver isso, pastor? É porque a sua fé é motivo de emoção, de fé e fortaleza. Aí sua vida financeira está ruim. Você acha que a sua fé vai suportar a sua vida financeira, irmão? O profeta Abacuque suportou. Ele falou, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, tudo, vai embora. Mas eu não prevaleço. Ele está dizendo, eu tenho que prevalecer. Em meio a todas as adversidades da minha vida, eu me exulto no Senhor. Ele vai me pôr no alto. Aí muitas vezes a gente não tem administração. Eu já vivi isso. Eu estou pregando o que eu vivi. Quantas vezes eu ganhava X e gastava X? Quando eu chegava no dia, só sobrava o quê? Você não tem coragem de dizer não? Sobrava? Agora, subprominácia. Sobrava uma mulher olhando para o céu e o dinheiro das contas. E o irmão e o dinheiro das contas. E a água para pagar. E a luz. É isso que sobrava. Desunião dentro de casa. Por falta de vigilância. Isso corrompe, pastor. Porque quando tudo está bem, é oi minha gata. Cheirosa, hein? Que cabelo lindo. O cabelo está tudo armado. Olha que cabelo lindo. Nossa, que roupa cheirosa, hein? Nossa, o arroz está o pior. Que arroz maravilhoso. Porque está tudo bem. A diferença da Sunamita, quando ela estava com o filho morto em casa, Eliseu passou e ela veio que é homem de Deus. Vai tudo bem? Ela fala, vai. Porque o crente que é formado, a dificuldade está dentro de casa. Mas não mostra para ninguém na rua. Por quê? Porque na rua não tem ninguém para resolver o problema. Vem do céu. Vem do céu! Aleluia. Na rua eles vão dizer, pastor Fernando, precisamos do arroz. Aí o pastor Fernando tem Deus. Ô, irmão, me pediu um arroz, sério? Aí o outro irmão. O irmão meu foi expulso de casa, dele o que comer. Olha o outro. Nossa, o irmão está jogado para fora, a mulher jogou moto, jogou tudo. Aumentou o outro. Porque contou para a pessoa errada. Abacuque não. Ele falou, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E aquele que passar na frente põe uma placa bem grande. Porque pode passar correndo. Mas tem que ver que o Senhor mudou o cativeiro de Judá. Mudou o tanto que Deus podia ficar. 600 anos ou 400 anos. No livro de Malaquias até Mateus. Sem falar com o povo. Mas depois quando ele veio, o princípio era o verbo se tornou Deus. Além de ele falar com o povo, ele desce para andar com o povo. Além de ele descer com o povo, ele entra na casa de pecador. Ele entra na casa de prostituta. Ele entra de pessoas que ninguém nada. Aí ele começa a fazer a trajetória. Aí ninguém mais se corrompe, irmão. Ele morre na cruz do Calvário. Ele dá o direito de mim, de você entrar. E hoje Deus está falando, eu conto contigo, Abacuque. Eu conto contigo com um abraço. Eu conto contigo na minha obra. Eu conto contigo para fazer meu querer. Porque quanto muitos virar a costa para você, quanto muitos se corromper no teu lado, você está dizendo, aviva a tua obra. Aviva o pastor Fernando. Aviva o meu irmão Wesley. Aviva a pastora. Aviva, 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 aviva. Aleluia. Porque foi lido que o corpo tem várias funções. Sabe qual que é o problema da igreja? É que tem vezes uma função que prega mais, a função que só está sentada e pensa que não é nada. Mas o óleo de Deus, quem prega e quem está sentado é a mesma coisa, irmão.
O corpo, o nosso irmão Eduardo deu. Tem um discernimento, um com autoridade, um para pregar, um para louvar. Por quê? Pensou todo mundo vindo aqui fazendo a mesma coisa, irmão? Que ia ser o quê? Uma mesmice. Todo mundo no cajado aqui, ia sair porrada para todo lado. Tem que ter o quê? Um bálsamo. Tem que ter uma irmã que ama. Tem que ter um irmão que grita. Tem que ter um irmão que fala com a voz, você nem ouve. Tem que pôr o microfone aqui. Fala perto do microfone. É isso que é o corpo. Todos é igual a todos. Por quê? Porque quem está no controle do corpo é a cabeça. E a Aleluia. cabeça se corrompe. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que se tua mão pecar, arranca ela e traz no inferno. Mais fácil dar sem uma mão do que com as duas pro lado de enxofre. Se o teu pé pecar, arranca ele e lança no inferno. É melhor você estar com um pé só no céu do que ser jogado no lado do enxofre. Mas a Bíblia não diz a sua cabeça te faz pecar. Porque enquanto você é corpo, tem uma cabeça que garante você na igreja. E a cabeça de Abacuque era Deus. E ele falou: eu não aceito corrupção, eu não aceito pecado, eu não aceito nada. Eu aceito aviva a tua obra, aviva teus obreiros, ter prosperidade, dignidade, uma vida ampla. Glória a Deus. Você está entendendo? Agora corrompe, pastor, corrompe. Eu tenho 10 minutos, eu vou entregar ainda antes do tempo. Tanto que corrompe, que a Bíblia vai dizer, Salmo 73, Asaf, numa olhadinha só que ele dá, ele vê grande prosperidade do ímpio. No primeiro versículo do Salmo 73, você vai ver Asaf. Eu vou com você lá, porque eu vou falar tanto, aí você vai falar: pastor, até esqueci. Salmo 73, olha só, Asaf. Ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, limpo de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco. A bala subprominácia. Faltou pouco para eu escorregar nos passos. Porque eu tive inveja dos soberbos e as prosperidades do ímpio. Olha o que Asaf está dizendo. Asaf, a teologia prova que ele tinha um comportamento meio diferente. Quando era frio, Asaf, ele se sentia intimidado. É um comportamento humano, mas quando era só Asaf, ele se sentia forte. Eu creio que Asaf aqui está num momento muito difícil. Porque ele disse: eu quase vacilei vendo a prosperidade do ímpio. É tipo assim, você com o mesmo carro 5 anos e o ímpio passando com 0. É você na mesma casa a vida inteira e o ímpio comprando casa. É tipo seu filho sofrendo para pagar um Senai e o filho do rico na 5ª faculdade. Asaf estava dizendo: que negócio é esse? Eu servi um Deus poderoso e viver tudo isso. É que Asaf não estava entendendo que a maior glória do crente não é na terra, ela é na glória. Eu quero ver estar lá, eu quero ver estar lá. Glória a Deus. Asaf está dizendo: no momento eu quase me escorreguei. Porque o ímpio, eu tive inveja dele, a soberba dele, olha os carros dele, olha as mansões dele. Mas Asaf, quando põe o pé fora, ele sente que não tem apoio. Quando ele volta para dentro, ele olha, eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O salmista disse: socorro para crente, que fez o céu e fez a terra. Glória a Deus. Aí vai dizer o quê? Prosperidade. O salmista diz: 70 anos que passar fadiga. Sabe por que você toma muito rumo na sua vida? Porque você tem saúde. Eu já estou manco aqui, eu bati 120 no poste. Já sei o que é Deus pegar um e quebrar. Aí a gente pensa, irmão Fábio, que a gente é forte. É igual o nosso irmão Rolo, eu aqui foi muito forte. A gente pensa que a gente é forte, tem saúde, está jovem, está tal. A gente faz o que quiser da nossa vida, não faz. O apóstolo Paulo, quando ele escreve que a gente é servo de Deus, a palavra original do grego é escravo. Paulo está dizendo: eu não vivo, mas eu, Cristo, vive em mim. Ele se diminui, ele se fala como servo, uma palavra mais bonita. Mas verdadeiramente Paulo está dizendo: eu sou escravo de Deus. Eu sou escravo de Deus. O que ele está dizendo? Eu não consigo mais tomar minhas atitudes. Quando eu vou tomar alguma atitude errada, Deus fala: está errado. Deus fala: não é assim. Deus fala: você não me agradou. Então você tem um dono. Você tem aquele que zela por você.
Aí você fala, eu faço o que eu quiser na minha vida, pastor. Você pode até fazer nos momentos, igreja. Eu já tenho 13 anos só, estou indo para 14 anos na presença de Deus. Eu já tentei sair. Eu nunca desviei, graças a Deus. Nunca. Nem por doutrina, porque sempre eu fui doutrinado, mas nem por isso. Eu nunca tive a vontade de falar assim, eu vou para o mundo, eu vou se drogar. Não sou melhor que ninguém, porque eu recebi a chamada de momento, estou aqui. Eu sabia que eu era falho, que eu ia ter os altos e baixos. Pedro teve 5 anos, irmão. Pedro andou com o mestre, ele negou. Pedro estava com Jesus, ele negou. Mas está falando do Fernando, nós está falando de você, pessoas bem mais baixas do que Pedro, mas com o mesmo sentimento. A epístola de 2 Pedro diz que nós temos o mesmo sentimento. Mas quando eu cheguei, eu fiquei que nem Asaf, meu irmão. Eu cheguei assim, um dia eu estava tanto na prova, porque quando você vem para a igreja, você só tem prova. E o que prega para você é que você vai ter uma vida digna e prosperar. Mas quando você vem para a igreja, você vê que não funciona assim. Aí eles vão te ensinar, ora jejua sim, casta de demônio, só sai com jejum e oração. A Bíblia diz, crê no Senhor teu Deus e estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. A segurança está em Deus, mas a prosperidade está na mão dos profetas. Aí você entende que está na mão de profeta, tem que ter submissão, tem que ouvir calado, tem que obedecer. E isso para quem é ovelha é fácil, mas para quem é bode não gosta. Porque o salmista disse, teu cajado e tua vara me consola. O cajado era a autoridade, mas a vara era a correção. A ovelha está preparada para ser corrigida, mas bode não. Quantas vezes eu fui bode dentro da igreja, o pastor dava uma lapada aqui e eu murmurava do outro lado. O pastor corrigia aqui e eu murmurava do outro lado. Mas Deus falou, assim você não vai prosperar, assim você não vai chegar a lugar nenhum. Eu fui tampando as brechas, e quando eu fiz tampar minhas brechas, eu pregava e a pessoa já não conseguia mais ouvir. Olha assim, porque eu não aceitei voltar para trás. Você não pode aceitar voltar para trás, porque alguma coisa saiu das tuas mãos. Pode ter saído da sua, mas da mão dele não. E o profeta Isaías disse que ele gravou o seu nome na mão dele. O Deus que te chamou para ter uma vida digna, reta e próspera. O que vai fazer isso, pastor? As atitudes. Não tem como, irmão. Aí sabe o que Deus faz com o ímpio, com a igreja? Deus usa o ímpio para tratar com nós, irmão. Está entendendo? Você acha que Babilônia era o que? Era crente, irmão? Babilônia era corrompida, adorava a vários deuses. Israel adorava o Deus vivo. Aí Deus fala, eu faço você ficar na mão do teu inimigo enquanto você me desobedece. Aí você fica na mão dos seus inimigos. Aí você tem medo de perder o emprego. Aí você tem medo de fechar a porta. Aí você tem medo disso, tem medo de aquilo. Porque você está cativo na Babilônia. Mas quando você estiver no átrio, você vai dizer que nem Abacuque. Pode faltar arroz, pode faltar feijão, pode faltar dinheiro, pode faltar tudo, mas eu me alegrarei no Senhor. Aí Deus vai fazer o quê? Mudar o cativeiro. Deus pega quem está embaixo e faz tudo. E todo mundo que te envergonhou ele faz exaltar. Não é porque é isso, irmão. É uma palavra de fé que eu quero te dizer. Nossa, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você lá no palco. Não é isso não, irmão. Isso é sabor de mel. Isso aí é a pessoa que tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é José. Ele passa o que passa, ele fala, leva comida para papai, leva comida para vocês, eu estou pronto para ajudar, eu estou pronto para fazer, eu estou pronto para te pegar na mão e dizer, junto nós é vencedor, porque quem Deus levanta, levanta para edificar pessoas, quem Deus levanta, levanta para edificar família, quem Deus levanta, levanta para edificar lares, projetos, empresas. Quem levanta, ele está que nem Abacuque, no meio da corrupção, mas ele não se tem por vencido. Porque o abastecimento dele vem 18 de Mateus e 6:6. Entra no teu quarto e fecha a porta. 18, tudo que ligaste na terra é ligado no céu. Quando ele entra dentro do ato, ele faz uma ligação. Quando ele faz uma ligação, algum lugar está ligado. E quando o filho clama, a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não tem ninguém, meu irmão. Ele gosta de te ouvir. Para finalizar, você vai dizer, pastor, se eu quiser fugir de Deus, pastor, se eu quiser dar uma desviada, amante, eu vou me dar as fugas. Pastor, se eu quiser virar as costas para o Evangelho de Deus, só um minutinho, pastor, você vai virar.
você vai ir, você vai fazer. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, a carta aos Romanos, para me encerrar. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem outra criatura nos fará separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Ele está dizendo para você, não tem como esconder a chamada. Pode descer na profundidade do ventre, pode subir no mais alto monte. Deus está falando, eu te gerei, pelo profeta Isaías 43:13, e te formei no ventre, e te conheci nas palmas das minhas mãos, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Então chega de desculpa. Profeta dá desculpa. 1 Jeremias, sou uma criança, não sei falar. Isaías, meu lábio é impuro. Olha aí, Moisés, eu sou gago. Não tem desculpa para o profeta. Ou você vai e faz, ou tem a consequência. Isso dá medo, sabia? Isso dá medo, meu irmão. Dá medo, assim, você falou, tem uma consequência, né? Não tem um livre-arbítrio. Não tem nada de livre-arbítrio. Porque se tivesse o livre-arbítrio, você pode comprar hoje que você quiser, amém? Pode pegar. Mas tem a consequência. Então não tem livre-arbítrio, irmão. Livre-arbítrio é você tomar suas próprias vontades e não ter consequência. Como que você vai fazer uma coisa e vai ter consequência do que você plantou? Então não tem livre-arbítrio, nem da semeadura. O apóstolo Paulo diz. Porque meu livre-arbítrio eu fazia o que eu queria, não ia ter consequência, porque a minha vontade é o meu prazer, é meu. Quando eu afeto a mim, um dia eu fui pregar para um cara louco de crack. E ele diz, irmãozinho, não vem pregar não. Aí eu continuei pregando. Eu falei, você me dá um tapa e vai embora. Se ele não me dá um tapa, eu fico aqui. Eu já estava já em jejum, irmão. Na oração, quando começa a esquentar, você não sai nunca mais. Você só sai com um tapa, irmão. Aí eu já estava tomado e falou, irmãozinho, sai fora. Sai fora que eu escolhi isso para minha vida. Eu escolhi o crack. Não é o diabo, eu quero isso. Eu falei, amém. Agora você foi, tchau. Por quê? Porque ele escolheu, irmão. Ele escolheu para ele. Uma coisa é o diabo te acorrentar. Uma coisa é você escolher isso para você. Eu escolhi ser crente, mas ele me escolheu primeiro. Então juntou. Ficou na terra e no céu. Agora não adianta Deus te escolher e você não quer a igreja, irmão. É doído que eu vou te falar. Mas é caminho de morte. Porque o caminho do homem parece perfeito, mas o final dele é de morte. Você não vai vencer, irmão. Você só vai vencer com Deus na sua vida. E obedecendo. Obediência é a chave. Pega isso, irmão. Obediência é a chave. Porque o Senhor tem negócio com sacrifício. Ele falou para o profeta Samuel. Mas eu prefiro obediência do que sacrifício. Mas sacrifício também é bom. Quem quiser ir comigo essa semana, eu começo amanhã. De segunda até domingo, 5 horas da manhã para o monte. Nós vai estar todos os dias. Descendo de lá, consagração. Ah, pastor, mas não pode falar, rasga a Bíblia, porque Jesus falou 40 dias no deserto, ficou lá. Tem uma ovelha para cuidar, tem que falar pro meu povo. Então capaz de eu ir para o monte sozinho, vai falar, lá, o pastor buscando a Deus, nem comunica nós, vou chamar só o Lázaro, vou chamar só o Wesley, olha lá, o pastor, ama mais o irmão, e aí o diabo fez. Não, irmão, você é experiente, eu fiquei no pasto. Eu já fui ovelha, eu sentei anos para levantar. Eu aprendi a ter raiva na igreja. Eu aprendi a ter ódio na igreja. Eu aprendi os outros pregavam a ter vontade. Eu aprendi, irmão. Mas saiu as cascas. Aí o Espírito ficou de pé. Porque eu aceitei ser apacentado. Você tem que aceitar a chamada para ela ser curada. A mulher samaritana, ela reconhece que tu é profeta. Aí o Senhor, bebe dessa água que você não vai ter muita sede. Ela falou na hora. Foi lá e deu a cidade inteira. A água de Jesus ele só transmite para fora, ele não guarda para dentro. A última que desceu do céu agora. Está guardando aí dentro por quê? Um monte de raiva, um monte de ira, um monte de angústia. Está guardando por quê? Diz o Senhor, meu evangelho não é nada para dentro, é para fora. Até o termo da palavra igreja, ecrécia, é tirado para fora. É novidade de vida. Coração doentinho entra no céu, viu? Coração apodrecido, pedacinho. Eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu irmão, eu não gosto da minha tia, eu não vou com a cara do meu vizinho, eu não vou com a cara daquele irmão. É bom você dar um abraço nele e falar, me perdoa, porque daqui para frente eu vou pensar diferente. A Bíblia diz que não precisa andar junto,
Mas o perdão tem que ser liberado. Deus não manda você dar junto com o seu inimigo. Deus manda você perdoar e ser perdoado. Se Deus falou no seu coração nessa noite, não seja Judá, não. Ah, eu sou crente, Deus me escolheu. Eu sou crente, eu sou nação eleita. E o que você tem feito? Porque Judá também foi chamado. A descendência de Judá é a descendência de Jesus. A descendência de Jesus também veio Raabe, prostituta de Jericó. Deus pegou perfeito para ser gerado? Não. Ele pegou improváveis. Está aqui eu, está aqui você. Improváveis no mundo, mas milagres. E como sacerdote e príncipe de Deus, escolhido nessa nação na terra, se põe de pé em nome de Jesus.